O que é o resumo das qualificações? Não precisa listar todas as atividades que vocês executaram. Não. O ideal é que ali seja um resumo sobre as principais competências que vocês desenvolveram nessas experiências anteriores, tá? Então, o resumo das competências. Não colocaria mais do que 4, 5 tópicos, tá? Senão fica muito extenso e não é um resumo. Ponto importante sobre o resumo das qualificações, né? Muitas vezes eles nos facilitam, né, a busca do currículo. Tá? Então, por isso que ele é muito importante. Às vezes, a gente não vai entrar no detalhe de cada uma das atividades na primeira olhada. Então, às vezes, são mais de 1.500 pessoas inscritas numa posição e a gente tem 1.500 currículos para olhar um a um. Então, se a gente for olhar no detalhe de todas as atividades de cada uma dessas 1.500 pessoas, a gente leva muitos dias para revisar todos esses currículos. Então, o resumo das qualificações, ele é o primeiro indício que a gente tem. Então, é a primeira visão que eu vou ter desse currículo. Ele é excelente para quando a gente está buscando competências específicas. Então, eu tenho uma posição de analista, que eu preciso de algumas experiências com algumas ferramentas, que eu preciso de conhecimento específico em determinado assunto, seja legislação, seja alguma experiência específica de processo. Então, ali, quando eu vou no resumo das qualificações e já tenho essa informação, eu falo, opa, esse currículo aqui pode ter a informação que eu preciso. Eu faço uma pré-seleção desses currículos. Então, é importante esse resumo das qualificações para aquele primeiro olhar do recrutador, né? É claro que depois, todas as outras informações são essenciais para a gente seguir com esse currículo, tá? Então, ele é importante para esse primeiro olhar, né? Chama muitas vezes a atenção do recrutador e é por isso que é importante a gente trabalhar bem com ele. Tem algumas dicas de alguns verbos, eu vou deixar verbos para vocês utilizarem nesse resumo de vocês, para não ficar só no executar, no elaborar, né? Então, tem outros verbos que eu vou deixar disponível para vocês, caso vocês queiram. E se também tiver alguma dúvida com relação ao resumo de qualificações, pode entrar em contato comigo que a gente esclarece, tá? Então, após essa informação... É importante colocar a escolaridade, né? Então, informar qual que é o nível de escolaridade de vocês. Então, se for... se estiver cursando o ensino superior, né? Então, coloque, por favor, qual que é o curso de vocês. Coloque também que está em andamento, né? Então, não coloque como concluído ou incompleto, porque muitas vezes o incompleto parece que a pessoa parou de fazer. E, na verdade, ela segue fazendo. Então, ele está em andamento. E aí pode colocar também a previsão de conclusão, né, desse curso. Por que é importante colocar a previsão de conclusão? Né? Então, tanto para ensino superior quanto para ensino médio. Porque, às vezes, a posição é uma posição júnior, né? Então, se é uma posição júnior, tu está te candidatando, tu tem um ensino superior incompleto, é importante ter essa informação, porque se você não tiver com o curso em andamento, talvez você não vá ser candidato dessa posição. Se você estiver com ele, se você estiver com ele em andamento, né? Então, existe a possibilidade de você se tornar candidato dessa posição, porque, às vezes, algumas organizações exigem uma formação de ensino superior completo, né? Então, se esse ensino superior está em andamento, com previsão de conclusão e em um curto espaço de tempo, pode ser interessante para a empresa trazer esse candidato, dado que ele pode ser um potencial, que existem outras características a serem avaliadas, inclusive em entrevista desse candidato. Então, é importante vocês informarem que está em andamento e qual que é a previsão de conclusão. Ensino médio da mesma forma, né? Então, em algumas posições, exige a formação em ensino médio completo. Se vocês estão se candidatando para uma posição temporária, né? Então, uma posição temporária, existe a possibilidade de efetivação, mas vocês não têm o ensino médio completo, está em andamento. Se vocês colocam o ensino médio incompleto, essa posição talvez você vai perder para alguém que está em ensino médio cursando, né? Ou em andamento. Então, se estiver em andamento e estiver quase concluindo, existe a possibilidade de que essa conclusão case com o término do contrato e vocês sejam efetivados. Então, é importante ter essas informações para o recrutador, para a pessoa que depois, o business partner, o generalista que estiver fazendo a gestão desse período de vocês na organização, tenha todas as informações de vocês e também possa evoluir com vocês, seja para uma efetivação, seja, né, para uma continuidade na empresa, tá? Ponto importante, tanto com relação à formação quanto com relação à experiência de trabalho, é a gente colocar em ordem cronológica decrescente. E o que seria isso, né? Então, a gente colocar a última experiência, a última formação primeiro, e aí colocando as informações seguintes. Mari, eu tive 7 experiências em 7 empresas diferentes, né? Fiquei um período muito curto nessas empresas, mas queria valorizar essa experiência tal. É importante colocar as outras experiências, caso sejam experiências muito curtas, de um mês. É importante colocar se foi um prazo temporário, informar também que foi por prazo temporário. Eu sou uma pessoa que confio muito e acredito muito no temporário. Já fui efetivada também em uma posição temporária, então acho que é importante colocar e informar, porque muitas vezes também essa questão das saídas se justifica pela questão do término do contrato, tá? Então é importante colocar em ordem decrescente, né? Informar
nome da empresa, informar o cargo que vocês estavam atuando. Por último, se teve promoção, também pode abrir mais de uma linha para informar que houve promoção, tá? E aí, se quiserem colocar, inclusive, quais foram as principais entregas que geraram essa promoção, é bacana. Se ficar muito extenso, penso que não faz sentido, vocês podem trazer essa informação também em entrevista. Se vocês participaram de algum projeto adicional, então, além das experiências, é bacana trazer os projetos que vocês se envolveram, tá? Mas na experiência, o que é essencial? Então, o essencial é o nome da empresa, a posição que vocês estavam, por último, né? Então, atuando, as datas, então, a data de início e a data de fim. Se teve promoção, então, nessa mesma empresa, é importante abrir e informar, porque... Por exemplo, fiquei 5 anos numa empresa. Nesses meus 5 anos, por 3 anos eu atuei como auxiliar. Por 1 ano eu atuei como assistente e no último ano eu atuei como analista. Então não foram 5 anos como analista. Foram 3 anos como auxiliar, 1 ano como assistente e 1 ano como analista. Então é importante detalhar essas informações, porque também traz questões como senioridade, sobre experiência, né? Então uma analista com 5 anos de experiência tem uma vasta experiência na área. Um analista com 1 ano de experiência tem uma vaga experiência nessa área. Então é importante ter essa diferenciação, claro que se foi, né, um período de promoção, né, também é bacana trazer o porquê, por isso que eu comentei da questão do projeto, mas se não tiver espaço, se ficar muito extenso o seu currículo, penso que é melhor evitar trazer essa informação e trazer na entrevista, tá? Outro ponto, idiomas, tá? Então também é importante trazer idiomas. Se vocês estão se aplicando para uma posição e essa posição ela está sendo divulgada em inglês, provavelmente essa recrutadora quer alguém que fale inglês. E se vocês não falam inglês, não se apliquem para essa vaga, tá? Todas essas informações, elas constam na divulgação da vaga. Se essa vaga está sendo divulgada em inglês, também é interessante que vocês enviem o currículo em inglês. Por quê? Porque se a vaga pede inglês fluente, se a vaga está em inglês, provavelmente eles querem já avaliar o teu nível de escrita, né? Então, isso também é interessante. Vocês conseguem explorar muito mais as competências de vocês em inglês do que mostrando, então, no currículo que vocês têm o inglês fluente, né? Então, escrevendo todo o currículo em português e colocando que vocês têm inglês fluente. Então, se a posição é uma posição que foi divulgada em inglês, que exige inglês fluente, vocês já enviem o currículo que vocês também já estão demonstrando conhecimento na língua. Acontece de muitas organizações que são multinacionais e que essas posições elas acabam respondendo para um líder estrangeiro. Essa vaga ela vai ser recrutada também para o líder estrangeiro. Então, provavelmente ela foi divulgada em inglês, ela exige que tenha inglês fluente. E esse currículo, se ele vier em português, talvez ele vá perder também espaço diante de outros currículos que foram enviados em inglês. Então, para vocês não perderem um processo seletivo, para vocês não perderem uma vaga que seja do interesse de vocês, se essa vaga então vier em inglês, por favor, enviem o currículo em inglês, tá? Tenho conhecimento em inglês, mas meu conhecimento é avançado, né? Fiz cursos em forma que é avançado. Fluente e avançado existe uma distinção. Provavelmente vocês vão ser avaliados se essa posição tem exigência da língua, né? Se vocês não têm fluência, não minta no currículo. É melhor não mentir do que vocês daqui a pouco serem avaliados e se verificar que não tem a fluência que vocês esperam. Se vocês têm fluência, gente, não tenha medo de dizer que tem fluência. Não tem problema algum. Pode dizer lá no currículo também, tá? Tem conhecimento na língua, mas não sou fluente. E a vaga pede fluência. Às vezes, muitas vezes, em muitos processos seletivos, a gente tem pessoas que conhecem e conseguem se desenvolver com a língua. Então, se a vaga não tiver candidatos suficientes que sejam fluentes, possivelmente os candidatos que se inscreveram, que tiveram um nível avançado, podem sim ser candidatos para essa posição. Então, se vocês têm todos os requisitos da vaga, se vocês se interessam por essa posição, enviem o currículo de vocês de qualquer forma, porque vocês não vão perder essa oportunidade só por questão de fluência. Fluência a gente adquire. O resto, questões de competências essenciais para vagas, de habilidades que são importantes, muitas vezes a gente não encontra no mercado, tá bom? E por fim, cursos, eventos, formações adicionais, experiências que vocês tenham, projetos que vocês se envolveram. Se o currículo não tiver lá com 5 páginas, por favor, coloquem. Porque é destaque, né? Então, vocês participaram de um projeto dentro da organização, que vocês foram premiados, que vocês foram para outro local para fazer a apresentação desse projeto, que deu uma visibilidade para o currículo de vocês, que promoveu um crescimento na carreira. Por favor, é interessantíssimo que vocês constem, né, que vocês informem essa experiência. Seja na faculdade, então se vocês estão iniciando a carreira de vocês, seja dentro da empresa. No meu programa de estágio,
estágio tinha que apresentar um projeto, e esse meu projeto ele foi validado, eu apresentei pro board, toda a diretoria assistiu, e eu ganhei um prêmio, fui reconhecido, fui efetivado por conta desse trabalho. Então é interessante vocês relatarem isso também no currículo de vocês. Se for a primeira experiência de trabalho que vocês também quiserem, é interessante sim que tenha essas atividades. Se vocês participaram de algum voluntário, se vocês fizeram alguma atividade extracurricular que vocês acham que seja interessante e complemente as competências que são importantes para a vaga que vocês estão concorrendo, por favor, informem, e com certeza isso vai gerar destaque para vocês e para o currículo de vocês. Outros pontos como carta de apresentação, então vou trazer no próximo vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado das dicas até aqui com relação a currículos. Claro que existem outras formas da gente também avaliar o currículo de vocês, que são interessantes. E se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem aprofundar mais as informações com relação ao currículo de vocês, por favor, eu peço que vocês me procurem. O meu LinkedIn, então, tá disponível, podem me adicionar, a gente vai se falando. Eu posso passar mais dicas para vocês também com relação a cada uma das informações que podem ser descritas nas atividades de posições que vocês passaram nas organizações anteriores. E no que vocês precisarem, também podem contar comigo. Então, o próximo vídeo, para quem quiser continuar assistindo, é sobre cartas de apresentação. E eu vou passar algumas dicas de como estruturar essas cartas de apresentação, o que é importante e o que vocês podem ou não deveriam colocar, ou que deveria ser evitado para vocês não perderem nenhuma posição que seja do interesse de vocês. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Um beijo para todos e sejam bem-vindos à minha casa.